A moça que nos conta este relato, ela passou por um momento difícil, o qual ela pôde entender que o mundo espiritual é mais real do que nós possamos imaginar. Essa moça, ela morava na sua casa juntamente com o seu irmão, sua cunhada, a mulher de seu irmão e seus dois sobrinhos. Um certo dia, essa moça estava na calçada de sua casa e ela varria a calçada. E ao terminar de varrer a calçada, ela juntou todo o lixo em um saco e o depositou ao lado de seu portão. Bem ao lado da casa dessa moça morava uma senhora, e essa senhora tinha alguns cachorros que viviam soltos pela rua. E os cachorros dessa senhora rasgaram os sacos de lixo e espalharam o lixo por toda a calçada. A moça então, ao ver aquela cena, foi até o portão da vizinha para reclamar do que os cachorros haviam acabado de fazer. A senhora dona dos cachorros, por sua vez, ficou insatisfeita com a reclamação de sua vizinha e começou a ofender a moça com todos os tipos de nome. Aquela moça então, se sentindo humilhada, retrucou e também começou a ofender aquela senhora com palavras obscenas. Os filhos da senhora então, ao ouvir aquela gritaria, saíram até o portão para ver o que estava acontecendo. E ao chegar ao portão se depararam com aquela cena aonde a mãe deles era ofendida por aquela moça e de contraparte aquela senhora ofendia também aquela moça. Os filhos da senhora então, indignados com aquela cena, também se juntou à sua mãe e começaram a ofender aquela moça com todos os tipos de palavras obscenas que se possa imaginar. A moça então ficou ali parada, sem ter sequer alguma reação, pois haviam se juntado toda aquela família para ir contra ela e ofendê-la. E aqueles rapazes então disseram para a moça: cala a sua boca e saia daqui, pois senão nós iremos mostrar para você com quem você está mexendo. Aquela moça então, com medo, baixou sua cabeça e entrou para sua casa, indignada com aquilo que ela passou naquele momento. E passando então alguns dias, essa moça ela saiu mais uma vez no portão da sua casa para varrer a calçada, como era de costume dela fazer. Mas ao abrir o portão de sua casa e ao sair na calçada, ela se deparou com um enorme trabalho de feitiçaria. Havia ali ao lado do seu portão muitas velas vermelhas e pretas. Havia até mesmo animais mortos e cravado punhais no corpo dos animais mortos. Aquela moça então tomou um susto e voltou correndo para dentro para chamar seu irmão, sua cunhada e seus sobrinhos para que eles viessem ver o que haviam colocado no portão de sua casa. E eles então saíram para ver, e ao averiguar aquela situação, eles puderam notar que haviam ali, em uma cumbuca, o nome daquela moça escrito, e derramado sobre o nome daquela moça sangue daqueles animais que foram sacrificados. Apesar do susto que toda a família levou, eles se recompuseram e todos, unidos, começaram a limpar a calçada e recolheram toda aquela obra de feitiçaria, ensacaram e colocaram ao lado do portão para que o caminhão da coleta de lixo levasse embora. Então, a vida de todos seguiu a sua rotina normal. Mas com o passar do tempo, algumas semanas depois dessa macumba ser achada no portão daquela jovem, aquela moça, cujo nome havia sido colocado naquela macumba, começou a padecer
de sérias enfermidades em seu corpo. Aquela moça, que antes tinha uma saúde perfeita, agora vivia mais dentro de um hospital do que na sua própria casa. E por mais que os médicos fizessem exame, por mais que os médicos fizessem tratamento, aquela moça ia de mal a pior. E não havia remédio que combatesse as enfermidades que aquela moça estava sofrendo. E além das enfermidades que acometeu aquela moça também começou a ter alucinações. Durante as madrugadas, ela acordava gritando, dizendo que havia no quarto dela vultos que passavam de um lado para o outro lado do quarto. E quando ela acendia a luz para ver o que estava acontecendo, no quarto dela não havia absolutamente ninguém. Ela então, desesperada, começava a gritar freneticamente, até que o seu irmão e sua cunhada com seus sobrinhos entravam em seu quarto e ela estava em sua cama, totalmente com a cabeça coberta e gritando desesperada por socorro. Mas quando eles entravam em seu quarto, não havia absolutamente ninguém. Um certo dia, toda a família estava jantando, quando de repente aquela moça se manifestou como um espírito maligno, o qual fez com que aquela moça saísse quebrando tudo o que ela encontrava pela frente. Após quebrar quase tudo o que havia na casa, ela caiu então no chão, convulsionando e espumando pela boca. A família então desesperada foram até uma mulher que pertencia a uma certa igreja evangélica e explicaram a situação. Então aquela mulher imediatamente foi até a casa daquela família para ajudá-los, para expulsar aquele espírito maligno que havia possuído aquela moça. Quando aquele espírito maligno viu aquela mulher religiosa entrando dentro da casa, aquele demônio colocou a moça de joelho e, através da moça, começou a exclamar em alta voz: Quem você pensa que você é? Você acha que você tem poder sobre nós, mas você não vai nos expulsar, porque nós somos muitos. Aqui nós vamos ficar porque nós ganhamos uma grande oferta, uma grande oferenda para destruir essa vida, e nós não iremos sair enquanto nós não destruirmos por completo essa mulher. Então disse aquela mulher religiosa àquela entidade maligna: Demônio, cala-te, pois eu estou aqui. Não é no meu nome, eu estou aqui, é no nome daquele que é superior a ti. E no nome dele você é obrigado a sair. Então aquele demônio começou a espumar pela boca e a jogar o corpo daquela moça de um lado para o outro. Mas aquela religiosa não se intimidou e continuou o processo de libertação daquela jovem. E após alguns minutos de uma intensa batalha espiritual, aquele demônio, não resistindo à força e à fé que aquela religiosa tinha, ele foi obrigado a deixar o corpo daquela jovem. E após então aquele espírito maligno soltar o corpo daquela jovem, ela se levantou e, ainda meia tonta, sem saber o que havia acontecido, ela foi amparada pela família e por aquela mulher religiosa que se encontrava ali. E aquela mulher religiosa explicou para toda a família e disse: Esta foi apenas uma batalha a qual o demônio foi obrigado a se retirar. Mas para que ele não venha voltar, é necessário que toda a família se aproxime de um Deus mais forte do que eles. E aquela religiosa então convidou a família
para que toda a família começasse a frequentar o templo onde ela participava das suas orações. E a família então aceitou o convite e começaram a buscar a Deus na mesma igreja que aquela mulher religiosa frequentava. E milagrosamente, aquela jovem que antes era cometida por vários tipos de doença, as quais nem mesmo a medicina conseguia descobrir a origem, com o passar do tempo, aquela jovem se viu livre de todas aquelas enfermidades e aquelas perturbações que aquela jovem sofria em sua mente. Ela foi liberta de todas aquelas perturbações e aquela jovem então voltou a ter uma vida normal como ela tinha antes daquele problema. O que será que aconteceu com aquela jovem? Será que aquele trabalho de feitiçaria que foi feito para ela teve influência nessa situação que ela vivenciou? Será que aquela obra de feitiçaria foi feita por aquela senhora a qual discutiu com aquela jovem por conta do lixo que os seus cachorros rasgou? Bom, o que será? O que aconteceu? Eis um mistério que não se pode explicar. A história desta moça é surreal e nos mostra que o mundo espiritual é mais real do que possamos imaginar. Por esse motivo, a história dessa moça está no além da imaginação.